Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Querido povo de Deus, Evangelho do dia, quinta-feira, dia 29 de junho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Naquele dia, muitos vão me dizer: Senhor, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos? Não foi em teu nome que expulsamos demônios? E não foi em teu nome que fizemos muitos milagres? Então eu lhes direi publicamente: jamais vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática é como um homem sem juízo, que construiu sua casa sobre areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu, e sua ruína foi completa. Quando Jesus acabou de dizer estas palavras, as multidões ficaram admiradas com o seu ensinamento. De fato, ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido povo de Deus, neste dia de reflexão, a liturgia, de um modo muito específico, nos faz enxergar a confluência de tradições muito antigas que pautaram e construíram toda a sua casa a partir de uma base muito sólida, que é doada pelo Senhor somente. Contudo, mesmo que a tradição abraâmica seja vista como um grande exemplo em toda a história da Antiga Aliança, mesmo assim, todas as tradições veterotestamentárias converteram-se em perfeitas e definitivas a partir de Jesus Cristo. E hoje, parece que Jesus ele completa o evangelho de ontem, que falava para nós sobre falsos profetas. Hoje, de certo ponto de vista, ele diz que devemos de fato estar em estado de vigília. Estarmos em vigília a todo instante, pois os falsos profetas tentarão seduzir a muitos, inclusive todos aqueles que são escolhidos. Então, todos os filhos devem tomar extremo cuidado para não cair nos embustes de Satanás. Pois veja só o que Jesus diz no Evangelho de hoje: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. E o que será que Jesus quer nos ensinar com esta grande observação? Vamos lá. São Jerônimo, a meu ver, na Catena Áurea, ele oferece-nos uma resposta muito precisa para esta reflexão, ao dizer assim: uma e outra coisa é necessária aos que servem o Senhor, que as obras, prestem bem atenção, que as obras se confirmem com as palavras, e as palavras se confirmem com as obras. Ora, a visão de São Jerônimo é extremamente necessária e perfeita, podemos dizer, em nosso contexto. Certamente que existe uma preocupação visível de Jesus com todos os seus discípulos, principalmente porque a origem dos falsos profetas está entrelaçada com a antiga serpente, aquela mesma que seduziu Adão e Eva e fez com que ambos perdessem o céu naquela ocasião, significando que todos aqueles que são ou querem ser discípulos de Jesus, então devem aprender como de fato a construir a sua casa na rocha firme,
como Jesus aponta no Evangelho. Onde estamos construindo e alicerçando a nossa vida espiritual, a nossa casa familiar? Onde ela está alicerçada? Jesus diz no Evangelho que existem 2 tipos de casas. Preste bem atenção. Aquela que é construída na areia, a areia já está dizendo, né? Não tem base, né? Que aliás nunca conseguirá suportar nada, né? Como eu bem disse, ela não tem base, não tem suporte. Nem mesmo uma brisa contrária ela consegue suportar, né? Você olha para a areia do deserto, toda hora que bate uma brisa, ela muda de lugar, ela vai para outro canto, né? Você nota então que a casa construída na areia não tem base sólida, né? E também existe a outra casa, aquela que é construída na rocha, ou seja, tem base, suporte, e por isso consegue suportar todos os tipos de ventos contrários. Ela fica firme diante de qualquer vendaval. Falando dessa forma, talvez fique até mais fácil dizer: se é assim, então eu quero construir a minha vida espiritual, né, a minha casa familiar na rocha e não na areia. Poxa vida, né? Assim fica fácil. Mas vamos lá. Então, olhemos para tudo aquilo que já estamos fazendo no nosso cotidiano. Reflita. E facilmente nós saberemos onde estamos construindo a nossa casa. Estamos fazendo o que Jesus nos instrui dia após dia? Ou estamos vivendo nossa vida ao nosso bel prazer, sem grandes preocupações com Deus? Como está a nossa vida diária? Não se esqueça, pois segundo a visão de São Jerônimo, que citamos anteriormente, nossas palavras têm que corresponder com as nossas ações. No último instante, Jesus está alertando: não adianta dizer Senhor, Senhor. Santo Hilário de Poitiers, na Catena Áurea também, lembra-nos que o caminho do reino dos céus é a obediência aos desígnios de Deus. E não somente dizer o seu nome constantemente. A visão de Santo Hilário também contribui de forma muito significativa, né? Então, nós podemos até expressar que a prática cristã deve ser acompanhada de forma irrepreensível de cada instrução de Jesus. Bom, se caso ainda não fez até hoje, comece a partir dessa reflexão. Construa a sua casa, a sua vida espiritual no projeto amoroso de Jesus e terá então um suporte inabalável nos tempos de provações e tribulações. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.